Pois, boa noite, né? Porque eu tô vendo que o professor Felipe já providenciou a gravação, então eu sugiro que a gente dê início formal a essa nossa aula, tá? Agradeço a presença, né? Mais uma vez, e eu sei que é um inconveniente, né? E tem um novo professor assim bem no final do semestre, né? Mas infelizmente o professor Felipe está com esse problema de coronavírus e não tem condições de assumir as aulas nesse momento. Então, ele me foi pedido para poder substituí-lo e é com prazer que eu venho encontrar vocês aqui pela primeira vez, tá? E espero conseguir atender a demanda do professor Felipe em relação a esse assunto de regimes cambiais, tá bom? Eu vou iniciar porque, com umas considerações iniciais, além do regime cambial, porque o regime cambial ele faz parte de um todo dentro das políticas públicas, né, que são muito interligadas. Tá? Todo governo tem a missão, né, de administrar da melhor forma possível o bem-estar da sociedade em todas as suas dimensões. Então, existe todo tipo de políticas públicas que são implementadas pelos governos para poder desenvolver ações que devem, pelo menos em teoria, né, promover um bem-estar para a sociedade como um todo. E é claro que, nesse âmbito, né, você vai ter políticas mais de cunho social, você vai ter políticas mais do cunho econômico. E aí, dentro dessas políticas públicas de cunho econômico, né, você vai ter vários tipos de vários tipos de política, desculpa, de política pública, dirigidas ao mundo das empresas, em geral, né, e ao mercado como um todo. Tá? Então, uma das políticas, né, é a política monetária. Tá? E aí a política cambial ela é ligada à política monetária como um todo. Então, eu vou primeiramente fazer algumas considerações bem rápidas em relação à política monetária, né? Do que se entende por política monetária dentro do espectro das chamadas políticas econômicas do governo. É claro que de governo a governo as ferramentas, né, e os objetivos e as ferramentas, né, que vão ser escolhidas são diferentes, mas de uma maneira bem genérica, né, a política monetária ela diz respeito ao controle da quantidade de dinheiro que tem em circulação dentro de uma economia. Tanto o dinheiro local quanto o dinheiro estrangeiro. E aonde vai entrar a política cambial sobre a qual eu vou conversar daqui a pouco. E a meta, pelo menos, da política monetária, ela diz respeito à defesa do poder de compra daquela moeda. Então, quanto dinheiro deve estar em circulação dentro da sociedade, um dinheiro que seja suficiente para poder atender todas as necessidades daquela sociedade, mas, ao mesmo tempo, sem prejudicar o poder de compra dessa moeda. Que o poder de compra da moeda, basicamente, ele é sempre o resultante. Nós estamos inseridos em economias de mercado que trabalham em função da lei da oferta e da demanda. Né? E se há oferta demais de moeda dentro da sociedade, né, a tendência é essa moeda se desvalorizar. Né? E se tiver falta, ela vai se valorizar e isso vai gerar, nos dois casos, uma série de desequilíbrios. Né? Então, quando a gente fala da quantidade de moeda que está disponível, estamos falando, né, tanto da moeda local e, né, das moedas estrangeiras que entraram dentro do mercado. Então, há uma necessidade de todo o governo ficar vigiando esse volume de dinheiro disponível dentro do mercado. Entendendo que essas políticas monetárias, muitas vezes, elas podem ser consideradas ou restritivas ou expansionistas. Tá? Então, o que se quer dizer com isso? Né? No caso da política monetária mais restritiva, vão ser um conjunto de medidas que tende a querer reduzir a quantidade
de dinheiro disponível para produção e para consumo, tá? De forma a ou desaquecer a economia, evitar o aumento de preço. Qual é, normalmente, a principal ferramenta que um governo vai usar para poder avaliar, né, o volume máximo de dinheiro que eles querem que esteja em circulação é a taxa de juros. A taxa de juros é a grande ferramenta a partir da qual eles vão trabalhar, o governo vai trabalhar para poder disponibilizar moeda, né, dentro da sociedade. Claro que à medida que eu aumento a taxa de juros, né, eu dificulto, portanto, por exemplo, o acesso ao crédito. Né, e o crédito é um fenômeno de expansão, né, da massa monetária disponível dentro da sociedade. Tá? Se aumenta a taxa de juros, há menos crédito, haverá menos quantidade de dinheiro disponível para tanto a produção, para que eles possam investir, tanto do lado do consumo, né, para incentivar o consumo. Né? Então, a política monetária restritiva diz respeito, muitas vezes, a aumento da taxa de juros. Não é a única ferramenta, claro, mas é uma ferramenta bastante central. Uma outra ferramenta seria a da política fiscal, por exemplo, aumentar os impostos, né, para reduzir, né, à medida que eu aumento os impostos, eu estou tirando, né, uma parte das moedas da circulação. Né? Eu estou obrigando tanto os produtores quanto os consumidores a pagarem mais impostos que voltam para o governo. Então, é uma forma indireta de mexer com o volume total de moeda que estará disponível nesse mercado. Né? A outra grande vertente da política monetária é o contrário, claro, é a expansionista. Aí, dessa vez, trata-se justamente de aumentar o volume de dinheiro à disposição, tanto dos produtores quanto dos consumidores. Né? E aí, de novo, a grande ferramenta vai ser a taxa de juros. Então, baixar taxa de juros é a grande meta numa política monetária expansionista. Tá? De novo, para permitir o quê? Não somente baixar a taxa de juros, mas, de repente, flexibilizar as condições de acesso ao crédito. Incluir cada vez mais empresas e pessoas físicas para acesso a empréstimo, para acesso à rede bancária. Né? Então, a inclusão bancária da maioria da população para que cada um possa investir e gastar mais. Né? E aí, através disso, espera-se incentivar o crescimento econômico. Claro, há sempre a problemática de saber quanto eu posso aumentar a massa monetária disponível dentro do país sem prejudicar o valor daquela moeda. Né? Ou seja, sem gerar inflação, né? Que é o principal efeito de medição do valor da moeda a nível nacional. Né? As medidas contracíclicas são as mais famosas, né, em termos governamentais, de política monetária expansionista. Nesses últimos 10 anos, a gente viveu, basicamente, de políticas expansionistas para tentar incentivar a volta ao crescimento econômico, seja aqui, mas muito mais ainda nos Estados Unidos ou na União Europeia, por exemplo. Houve muitas políticas implementadas de expansão, os famosos quantitative easing, vocês talvez tenham ouvido falar, né? Fazem parte dessas medidas contracíclicas que foram implementadas. Né? Desculpa, eu vi agora. Sim, taxa básica de juros, Selic, isso mesmo. A taxa básica de juros vai ser a taxa de referência que o governo vai usar e a partir da qual ele vai trabalhar para poder decidir uma política monetária mais restritiva. Então, ele vai tender a aumentar a taxa básica, a Selic, ou de uma taxa ou de uma política mais expansionista. Então, vai trabalhar
para que essa taxa baixe, né? Essa taxa básica é o custo do dinheiro dentro da sociedade, né? E vocês sabem que no Brasil esse custo do dinheiro, bem, baixou drasticamente de uns anos para cá. O dinheiro no Brasil nunca foi tão barato quanto hoje, né? Mas a gente até chegou a tal extremo de políticas expansionistas que, em determinada sociedade, vocês têm uma taxa básica que chega a ser negativa, né? Na Europa teve uns períodos, né, onde a taxa, o custo do dinheiro passou a ser negativo, que é uma situação nunca vista antes na história humana, né, que deixou muita gente de cabelo em pé, basicamente, se perguntando como é que um dinheiro, né, pode ter uma remuneração negativa, né? Porque isso significa, em termos concretos, que se eu deixo 100 euros, né, na minha conta, esses 100 euros vão ser, enfim, eu vou ter que pagar, basicamente, para que esses 100 euros possam ficar dentro da rede bancária. Ter dinheiro vai me custar dinheiro, né? E isso, obviamente, é uma lógica, né, que para o mercado capitalista parece totalmente contraintuitiva, porque oficialmente o tempo envolve risco. Então, se eu deixo um dinheiro numa conta bancária por 6 meses, eu espero que, em nome desse risco, eu possa ter algum tipo de remuneração, né? E aí, com as taxas básicas negativas, está acontecendo exatamente o contrário. Ou seja, o tempo que em si oficialmente seria risco, na verdade, agora está me custando dinheiro. No lugar de me render dinheiro, ele está me custando dinheiro. E isso, com certeza, acabou com uma lógica enfim, de gerações de entendimento de como o sistema financeiro funcionava, né? A Europa foi um caso atípico nisso, o Japão está um pouco nessa situação também, e os Estados Unidos estão muito perto desta situação hoje em dia. O Brasil sempre teve uma taxa básica Selic relativamente alta, o acesso ao crédito sempre foi um problema no Brasil, mas de uns tempos para cá, eles têm tido uma política muito mais agressiva em termos expansionistas, né? Baixando a taxa Selic para, em particular, o meio produtivo. Tá? A grande meta do Ministério da Economia, com a baixa destas taxas Selic, era poder abrir, né, a possibilidade de investimento em condições mais tranquilas para os empresários aqui no Brasil, né? Algo que os empresários sempre se queixaram muito. Inclusive, na próxima aula, eu falarei de investimentos estrangeiros e eu mostrarei para vocês o quanto a problemática de investimento aqui no Brasil é grande, né? E ela acaba gerando freios sistêmicos para o desenvolvimento econômico do país. Então, essa taxa Selic, a baixa da taxa Selic, foi, com certeza, uma ferramenta que eles usaram de forma muito agressiva em política monetária. Então, nós estamos falando aqui, né, dessas grandes condições de circulação de moeda dentro de uma sociedade. Quanto de moeda deve circular? Qual seria o volume certo para que o país possa crescer sem gerar a desvalorização da moeda, né? A desvalorização da moeda ela pode ser avaliada de duas formas. Pela inflação, quando a gente faz a comparação de um ano em relação ao outro dentro da própria sociedade. A outra grande forma de definição ou de avaliação, né, do valor de uma moeda em relação a outra moeda. E aí que vai entrar a taxa de câmbio. Tá? São as duas grandes formas que a gente tem hoje para poder conseguir dar um valor para uma moeda. Seja dentro da própria sociedade, olhando de um ano para outro, e aí vem a medida da inflação, que vai dizer o quanto a moeda perdeu de poder de compra ou não, e em relação às outras moedas. Então, são os dois grandes critérios que a gente tem hoje para isso. Então, é por isso que a política cambial ela é muito atrelada a esta política monetária. Então, quando estamos
num momento de política monetária mais expansionista, significa aumentar o valor, o volume de dinheiro que está em circulação. Esse dinheiro pode ser criado localmente, através da liberação de mais empréstimos, mas esse volume de dinheiro também pode ser oriundo da chegada de moeda estrangeira dentro do próprio mercado local, né? E isso, claro, mais moeda estrangeira vai chegar dentro do mercado local e mais vai impactar a massa monetária. Da mesma forma, mais moeda ou mais investidor estrangeiro sai do Brasil, por exemplo, né, vende seus ativos no Brasil e vai embora, isso diminui a massa monetária dentro do país e tem um impacto, inclusive nesse caso, né, sobre o valor do real em relação ao dólar. Então, toda essa administração muito fina, muito sutil e complicada, diária, né, desse valor da moeda local, é o papel da política monetária e, junto com ela, o papel, né, da política cambial. Então, de novo, quais são os instrumentos básicos que o governo vai ter para poder fazer essa administração? Eu falei já para vocês a estrutura das taxas de juros, é o controle dos movimentos de capital internacional, é onde vai entrar a política cambial, sobre a qual a gente vai falar, né? Então, o que entra de moeda estrangeira, o que sai de moeda estrangeira, né? O acesso ao crédito, né, concedido pelos bancos, se eu vou facilitar, se não vou facilitar, além da taxa de juros, eu posso ter uma flexibilização dos critérios de acesso ao crédito, por exemplo. Eu comentei para vocês também os impostos, aumentando, diminuindo impostos, em uma outra forma, né, de política. Mas, de qualquer forma, qualquer que seja a ferramenta que vai ser usada para poder controlar essa massa de dinheiro disponível dentro do mercado, né, é sempre para preservar o valor da moeda, né, da melhor forma possível. Então, eu comentei rapidamente sobre a política fiscal, não vou olhar mais, eu prefiro a gente ir mais logo para a política cambial. Então, se eu fiz essa introdução sobre a política monetária, é para mostrar para vocês que a política cambial e o regime cambial, que vai ser decorrente dessa política cambial, né, ele é atrelado a essa meta maior, né, essa meta maior do governo. A política cambial não existe por si só, né, ela existe dentro de um conjunto maior. Ela depende de decisões que são também tomadas a nível de políticas econômicas, de medidas ou restritivas ou expansionistas, né, da política monetária, tá? Bom, qual é, né, a meta da política cambial? É administrar a taxa de câmbio e o controle das operações cambiais. Então, a taxa de câmbio, como comentei para vocês, ela é a outra forma de avaliação do valor de uma moeda, né? As variações cambiais é diretamente, né, um indício de uma desvalorização ou de uma valorização da moeda local, né? E é claro que essa administração das taxas de câmbio, a gente vai ver, tem várias ferramentas para conseguir administrar essas taxas de câmbio, ou seja, para conseguir administrar o valor da moeda local em relação às outras moedas, controlando, né, tendo medidas de controle mais apertadas ou mais liberais das operações cambiais que são realizadas localmente, né, no mercado de câmbio. Tá? Sabendo que a meta da política cambial é igual à meta da política monetária, ou seja, trata-se de preservar da melhor forma possível, dentro daquilo que é possível, né, o poder de compra do país em relação a outros países, ou seja, manter o poder de compra da moeda local, tá bom? Então, se a gente pegar um exemplo bem mais prático aqui, né, a taxa de câmbio, basicamente, é o preço da moeda, né? É a forma que a gente tem de avaliar o preço, quanto vale a minha moeda. Bom, para isso a gente vai olhar a taxa de câmbio, né? Essa taxa de câmbio, ela varia? Bom, ela pode variar, né? A gente vai ver que existem regimes cambiais onde
a moeda, a taxa de câmbio não varia, mas tem uma série de consequências, né? Mas, de qualquer forma, variando, né? Aí eu coloquei, bom, 4,15, eu estou muito generoso, né? Porque o real já, infelizmente, se desvalorizou muito desde então, mas dizer que um real, ou que um dólar vale 4,15, né? É o preço do real, né? O fato é, de novo, como nós estamos num mercado capitalista, né? O preço da moeda, pelo menos também em teoria, pelas leis do mercado, o preço é definido pelo mercado, pela lei da oferta e da procura. Então, vamos supor que a procura do dólar é maior que a oferta, tem mais gente querendo comprar dólar do que querendo vender, então, logicamente, o preço do dólar vai subir, né? Da mesma forma, se tem mais gente querendo vender dólar do que gente querendo comprar dólar, pela lei da oferta e da demanda, naturalmente, o preço do dólar vai cair, ou seja, o real vai se valorizar. Tá? Esse seria um contexto de mercado onde não haveria nenhum tipo de intervenção, né, do governo para determinar ou para tentar influenciar o valor da moeda. Né? Um mercado totalmente livre, sem nenhum tipo de controle, poderíamos dizer que o preço de uma moeda, né, é diretamente a consequência da lei da oferta e da procura. O fato é, na imensa maioria dos mercados, isso não acontece, porque há intervenções constantes do governo justamente para mexer nessa lei da oferta e da procura. Seja para promover uma valorização da moeda local ou uma desvalorização da moeda local, dependendo do valor ideal que o governo imagina que deva ser, né, esse valor. Né? O problema de determinar o valor ideal de uma moeda, né, é que ela é dependente de inúmeros fatores que interferem uns com os outros e que mudam a cada momento. Contextos, né, de contextos que mudam a cada momento. Né? E aí a decisão, né, em relação a necessidade de intervenção ou não, de quanto devo fazer com que a moeda se valorize ou se desvalorize, são revisões que são feitas em base, se não diárias, no mínimo semanais, né, por parte do Banco Central. É isso que eu vou ver com vocês com os regimes cambiais, porque essa necessidade de intervenção, né, faz com que a gente tenha vários tipos de regime cambial. Na verdade, se fosse para simplificar numa primeira abordagem, a gente poderia dizer que há 3 grandes regimes cambiais. O primeiro regime cambial é o chamado regime de câmbio fixo, que em inglês chamam de currency board. Tá? É um regime no qual o valor da moeda local é fixo em relação às moedas estrangeiras. Tá? E aí, o que isso significa? Porque, afinal de contas, todo santo dia tende a ter gente comprando e vendendo dólar. Né? Vamos supor que hoje haja mais gente comprando dólar do que gente vendendo dólar. Então, tem uma demanda por dólar. Pela lei do mercado, há uma tendência do dólar se valorizar, porque tem muita procura por dólar. Só que o câmbio é fixo. O que isso significa? O Banco Central vai ter que intervir. O Banco Central vai ter que entrar no mercado de câmbio e ele vai ter que vender dólar, ele vai ter que oferecer dólares para reequilibrar a oferta e a demanda, de forma a garantir, né, a taxa de câmbio. Da mesma forma, se tem muito mais gente, né, para vendendo dólar no mercado do que comprando, então tem tendência a ter muito dólar no mercado. Se tem muito dólar no mercado, tem uma tendência à desvalorização. Nesse caso, para garantir a taxa de câmbio, o Banco Central vai ter que intervir e sugar os dólares, ou seja, vai ter que comprar aqueles dólares, né, para retirá-los de circulação e reequilibrar a oferta e a demanda. Então, vocês estão vendo que num regime de câmbio fixo,
a um nível extremamente alto de intervenção do Banco Central, mas é de hora em hora quase, tá? Para poder garantir o câmbio fixo. Esse é uma situação ideal para exportadores e importadores, né? Porque eles sabem exatamente quanto vai custar o dólar hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a 3 meses, e vai ser o mesmo preço. Então, para o meu fluxo de caixa, enquanto exportador ou importador, né, eu fico muito mais tranquilo. Eu posso me organizar. Eu sei exatamente como organizar o meu fluxo de caixa, porque eu sei exatamente quanto é que eu vou ter que pagar ou quanto é que eu vou ter que receber. Então, eu posso, de repente, num processo de negociação, eu consigo ter referências, né, mais seguras em relação a quanto vai me custar o fato de oferecer um prazo de um mês para esse meu fornecedor pagar a exportação que eu estou fazendo para ele. Num regime de câmbio fixo, é muito tranquilo, né? Eu sei exatamente quanto isso vai me custar, pelo menos em termos de dólar. Tá? O problema é, o Banco Central tem reservas suficientes para realmente poder arcar com essas intervenções o tempo todo, seja vendendo, seja comprando dólar, tá? Infelizmente, não. Tá? A maioria dos países ao redor do mundo não tem reservas cambiais suficientes. Aqui no Brasil, o fato é que o Banco Central, né, tem uma boa reserva cambial, reservas internacionais, como eles chamam, né, que é a acumulação dos superávit, que são dos superávit anuais, né, do balanço de pagamento. O Brasil deve ter em torno de 340, 350 bilhões de dólares de reserva. Então, isso permite que ele entre no mercado, compre dólar, né, ou até venda dólar, enfim. Tá? Vai ser difícil especular contra o Banco Central, né, porque ele tem bala atrás para poder responder. Você vai ter que ter assim, muito dinheiro. Se você é um especulador e quer especular contra o real, por exemplo, né, para fazer cair a taxa, né, o valor do real, se fosse num regime fixo, você teria que ter muita bala, né, para poder desafiar o Banco Central brasileiro. Agora, isso já ocorreu no passado. Não sei se vocês estão a par da história lá desse Jorge Soros. Né? O Jorge Soros, literalmente, quebrou o Banco da Inglaterra nos anos 90. Justamente, ele tinha conseguido juntar um dinheiro de vários investidores, e em nome desses investidores, ele investiu lá no mercado londrino, no mercado de câmbio londrino, contra a libra esterlina, obrigando o Banco Central a defender, né, o câmbio da libra. E o Banco Central o Banco Central inglês na época acabou que ficou sem dinheiro, esvaziou o caixa. Eu me lembro que na época eles fizeram até empréstimo junto a bancos centrais na Europa para tentar defender a libra. Mas eles acabaram ficando, assim, o Soros, por incrível que pareça, na época tinha mais dinheiro na mão do que o Banco Central da Inglaterra. Acabou que um dia o Banco Central da Inglaterra teve que entregar, né, as armas, entre aspas, e deixar a moeda inglesa ser desvalorizada. Naquela época, foi estimado o ganho do George Soros em torno de 1 bilhão a 2 bilhões de dólares. É ali que ele ficou muito famoso. Hoje em dia, ele dá conferências explicando que esse tipo de comportamento não é ético, né? E ele mesmo critica aquela iniciativa que ele, enfim, aquela especulação naquela época, mas que era outra época, etc. Mas ele também nunca reembolsou o Banco Central da Inglaterra. O Banco Central da Inglaterra levou anos para refazer o caixa depois dessa história. Né? Mas isso é para mostrar para vocês que um regime fixo é muito tranquilo para o exportador e importador, verdade. Mas contanto que o Banco Central tenha condições de administrar esse mercado no dia a dia e fazer com que
a entrada e a saída de dólar seja sempre equilibrada, né? E quando há mais entrada de dólar do que saída de dólar, o Banco Central entra, né, e compra os dólares que entraram, para poder reequilibrar. Se há mais saída de dólar do que entrada, então ele tem que pôr dólares, ele tem que vender dólares para colocar no mercado, para reequilibrar a taxa. Então, acaba que esse tipo de regime é pouco usado hoje em dia. Por quê? Porque ele dá muito trabalho para o Banco Central e muitos bancos centrais simplesmente não têm as reservas suficientes para poder fazer esse tipo de operações a todo momento. Então, qual é o outro extremo? Né? O outro extremo é justamente o chamado regime de câmbio flutuante. Então, desta vez, o Banco Central não intervém nunca. Ele deixa a lei da oferta e da demanda fazer seu trabalho. Entrou mais dólares hoje do que saiu dólar? Então, tem mais dólares, o dólar vai se desvalorizar. Saiu mais dólares do que entrou no dia seguinte, se é menos dólares no mercado, então o dólar naturalmente vai se valorizar. Tá? Nesse caso, o Banco Central só faz observar. Tá? Ele está totalmente ausente do mercado de câmbio. Ele não se mete, ele deixa o mercado fazer seu trabalho. Né? Então, as taxas vão flutuar livremente, respondendo aos efeitos da oferta e da procura. Né? Obviamente, para o Banco Central, essa é uma situação confortável, que não tem custo nenhum. Né? Não tem custo nenhum direto para o Banco Central. Agora, tem um custo para a sociedade. Tem um custo, né, para a política monetária, a política econômica do país. Né? Porque à medida que tem flutuações muito erráticas do dólar, por exemplo, em frente à própria moeda local, isso tem um impacto sobre a massa monetária disponível. Isso vai ter um impacto, portanto, sobre a capacidade de sustentar um crescimento econômico, de evitar inflação, enfim, sobre uns outros aspectos. Tá? Então, quando eu digo que não tem custo, é o custo direto do dia a dia do Banco Central, mas com certeza, para a sociedade como um todo, isso tem um custo. Mas o custo maior no dia a dia é para o exportador e o importador, porque num regime de câmbio flutuante, é assim, incerteza total. Você não sabe de jeito nenhum quanto vai ser o dólar no dia seguinte. Não tem referência nenhuma. O risco, né, é todo do exportador e do importador. E isso tem, claro, um impacto grande sobre a capacidade que esse exportador e importador vai ter de poder negociar as condições de pagamento, né, de aceitar receber em 3 vezes, por exemplo, ou, enfim, mesmo de pagar em 3 vezes. Por quê? Porque ele não tem a menor ideia de quanto é que de fato eu vou receber daqui a um mês, quanto é que de fato eu vou pagar daqui a 2 meses. Né? E nenhuma empresa gosta disso porque isso elimina a sua visibilidade, né? E complica muito o processo de negociação. Acaba sendo também, nesse caso, um mercado que os bancos gostam, porque, em nome dessa incerteza, o exportador ou importador vai para o seu banco e vai ter vai chegar, olha, eu vou receber aqui, eu tenho uma promessa de receber 10 mil dólares daqui a um mês, mas eu não quero correr o risco de que daqui para lá, né, o dólar se desvalorize, por exemplo, que acabe recebendo menos reais do que hoje. E eu queria garantir que eu vou receber esses 10 mil dólares daqui a um mês mais pelo preço do dólar de hoje, que é importante para o meu fluxo de câmbio. Essas operações são chamadas de operações de hedge, 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 tá? E são aí operações que os bancos oferecem, né, em todo o mercado de câmbio que tem taxas flutuantes, né, os bancos vão oferecer esse tipo de operação. É claro que você, enquanto exportador ou importador, vai pagar uma taxa. Né? Você vai pagar uma taxa pelo risco que o banco vai correr em seu nome.
porque o banco vai garantir para você o preço de hoje para receber daqui a um mês. Se daqui a um mês o dólar se desvalorizou, o problema é dele. Né? Enfim, ele que vai ter que arcar. Mas pode ser que aconteça exatamente o contrário e que ele acabe se beneficiando. Então, os bancos jogam muito com essas perspectivas de será que o dólar vai valorizar? Será que o dólar vai desvalorizar daqui os próximas semanas, daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a 3 meses? Quais são as perspectivas em relação a isso? Tá? E entendendo que se, de fato, a lei da oferta e da demanda, né, é a principal ferramenta, né, de determinação de valor da moeda, é claro que há muitos atores, né, no mercado financeiro que vivem tentando manipular essa oferta, essa demanda, gerar, especular, né, para que haja mais desvalorização ou para que haja mais valorização, porque eles trabalham com produtos financeiros específicos chamados derivativos, né, com os quais eles vão conseguir ganhar dinheiro. Então, você tem esses lobos no meio do mercado que vão tentar, né, desarranjar o mercado para ganhar dinheiro com isso. Esse é mais um risco para o exportador ou importador. Se já é difícil você saber o que a lei da oferta da demanda naturalmente vai gerar de flutuação nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, imagina agora com a intervenção constante desses especuladores no mercado que vêm justamente para tentar quebrar tendências, né? Influenciar tendências ou quebrar tendências dependendo do interesse deles. E normalmente eles têm bala, de novo, eles têm dinheiro, eles têm investidores com eles, tá? Que querem ganhar dinheiro com eles. É a profissão deles, é assim que funciona. Tá? Então, o mercado de câmbio flutuante, totalmente flutuante, sem nenhuma intervenção, acaba sendo muito perigoso para o exportador ou importador no dia a dia, mas acaba também sendo meio perigoso para a sociedade como um todo, para a política monetária, a política econômica de um país, né, porque fica muito refém, né, dessas flutuações do mercado, né, sabendo que no meio desse mercado você tem gente que está ali também para tentar se aproveitar dessa incerteza para fazer dinheiro em cima. Significa o quê? A maioria dos países não tem nem um regime de câmbio totalmente fixo, nem um regime de câmbio totalmente flutuante. Eles vão ter um regime intermediário, que alguns chamam de regime atrelado, por exemplo, ou também costumam chamar de regime de bandas cambiais. Aí esse regime de bandas cambiais, ele tem essa peculiaridade que o Banco Central, junto com o governo, vai estabelecer uma margem permitida, entre aspas, de flutuação do câmbio, como tipo um preço mínimo do dólar e um preço máximo do dólar. Tá? Esse é o princípio do regime de bandas cambiais. Eu vou estabelecer um preço mínimo, um preço máximo, e eu vou deixar que a taxa de câmbio flutue dentro daquela margem, e se passar daquela margem, então o Banco Central vai intervir, seja vendendo, seja comprando, né, dependendo se está no valor mínimo ou se está no valor máximo. Tá? Nos anos 90, o Banco Central brasileiro tinha bandas cambiais bem claras. Fazia parte. Eles tiveram um regime mais fixo, né? E depois começaram a flexibilizar esse regime fixo e a colocar um tipo de banda. Mas a banda cambial era anunciada. A gente sabia qual era o valor mínimo que não podia passar, o valor máximo que não podia passar. E havia uma grande transparência do Banco Central em relação a esses limites. O que isso gerou? Gerou que teve esses especuladores que ficaram testando esse limite. Né? Você disse que, por exemplo, aqui eu coloquei, né, é 3,80 até 4,20. Eu vou testar você. Eu vou testar seu 3,80. Né? Ou seja, o limite de valorização do real, né? Em relação ao dólar. Tá?
Então, de repente, né, eu vou sugar dólar. Eu vou sugar dólar, eu vou tirar dólar do Brasil, né? Ou se for o contrário para 4,20, eu vou botar dólar, né? Eu vou trazer dólar de fora e eu vou ver se você, Banco Central, tem bala para enxugar todos os dólares que eu estou colocando aqui no mercado, para comprar meus dólares, né? Ou então, se você tem dólar em reserva suficiente para vendê-los, para proteger o dólar, para que ele não baixe de 3,80, né? Então, isso era muito cômodo para os especuladores, né? Porque eles sabiam exatamente qual era o valor, né? Então, eles podiam brincar com esse limite, né? Testar. Tá? E é exatamente isso que fizeram no Brasil, né? Até essa a famosa crise cambial que houve, né? Chegou um momento aqui no Brasil, nos anos 90, depois da criação do real, que o real era equiparado com o valor do dólar pela lei do mercado. Inclusive, o real chegasse a ter mais valor do que o dólar, né? Então, havia uma política bem clara, bem transparente da política cambial brasileira, né? E essa transparência acabou sendo usada contra o próprio Banco Central, né? E aí, depois de ter que intervir muito para poder defender o real, o valor do real em relação ao dólar, né? Começou a ter tanta especulação contra o real que o Banco Central teve que abrir as pernas, entre aspas, e entregar as armas de novo, né? E acabou tendo uma desvalorização significativa do real perante o dólar, né? Ele passou de 1 por 1 a 2 por 1, enfim, foi muito, a 1,50, 2, foi muito rápido, um espaço de semanas, né, para que isso acontecesse. Ou seja, o Banco Central meio que desistiu da banda cambial, né, e passou para o câmbio flutuante, né? Isso, os exportadores adoraram, né, mas os importadores gritaram, né, porque tudo em dólar, enfim, acabou que ficando muito mais caro, né? Quando era 1 por 1, né, eu importava uma coisa a $1 e eu pagava R$ 1. Se agora é 2 por 1, para o mesmo dólar que eu estou comprando, do produto a $1 que eu estou comprando, agora eu vou pagar R$ 2. Então, para o importador, foi um terror, né, aquela desvalorização. Para o exportador, foi ótimo, porque o meu produto, né, valia R$ 1. Então, eu vendia por $1. Agora que o dólar vale 2, mas meu produto continua valendo R$ 1, portanto, agora ele vale 50 centavos de dólar, como que por mágica, né? O preço do meu produto em dólar baixou pela metade, então eu fiquei muito mais competitivo, né? Então, estão vendo que o resultado, né, foi uma ótima notícia para alguns e uma péssima notícia para outros, né? O que aconteceu desde então? Isso é verdade para a grande maioria dos bancos centrais ao redor do mundo, em política cambial, né, regimes. Eles continuam com regime de bandas cambiais. Mas é o que a gente chama hoje de bandas cambiais sujas. Por quê? Porque os bancos centrais não dizem mais exatamente qual é o preço mínimo e o preço máximo. Eles não dão indicativo. Claro que eles têm. Dentro das políticas, dentro da própria política econômica, dentro do entendimento de quanto é que uma moeda deve valer, né? Eles têm esses parâmetros, né? Mas eles não anunciam isso, eles ficam muito secretos, ou seja, não há mais transparência nos anúncios do Banco Central. É sempre de forma muito vaga, né? Não dando detalhe de nada, tá? Quando, alguns meses atrás, começou a ter uma desvalorização do real, vocês talvez lembrem, nesses últimos meses, né, o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou, a nível mundial, inclusive, mas perdeu valor, né, em relação às outras moedas. Tá? E aí começou até a grande pergunta, bom, mas será que o Banco Central não vai intervir? Por que o Banco Central não intervém? Por que ele deixa o real se desvalorizar desse jeito? Né? Qual é o intuito? Né? E lembrem que nós temos
Ministério da Economia, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um liberal, neoliberal, que acredita na lei do mercado, na lei da oferta e da demanda, que acredita na minimização da intervenção do Estado na lei do mercado, né? Então, já se esperava que, de uma certa forma, de fato, o Paulo Guedes não fosse a favor de intervenção e deixasse o real se desvalorizar. E o próprio Paulo Guedes chegou a falar isso. Se o real deve, assim, se o dólar deve chegar a R$ 6, que seja, é a lei do mercado. O que a gente descobriu depois é que, bem, na verdade, não foi bem isso que aconteceu, porque, alguns poucos dias depois, o Banco Central, em função da desvalorização do real, começou a intervir. Começou a vender dólar, né, para poder ter mais dólar dentro do mercado aqui no Brasil e, portanto, né, baixar o valor do dólar. Né? Começou a pegar nas reservas internacionais do Brasil. O Brasil, chegou um momento que o Brasil tinha quase 380 bilhões de dólares. Já chegou a ter 380 bilhões de dólares. Uma parte foi usada, não me lembro nem para que finalidade, mas enfim. Mas outra parte foi usada justamente para poder defender o real nesses últimos meses aqui. Então, tem tido mais intervenções do Banco Central, né, no mercado de câmbio aqui no Brasil, para tentar evitar desvalorização excessiva do real frente ao dólar. Até porque 2019 foi um dos piores anos em termos de saída de dólar. Tá? Eu acho que nunca se saiu, desde que começaram a fazer essas medições de entrada e saída de dólar em 1999, então, há mais de 20 anos, eu acho que assim, nunca teve tanta saída de dólar. Né? E aí, sair dólar significa o quê? Tem menos dólar. Se tem menos dólar, ele é mais caro. Né? Ele é mais raro, ele é mais caro. Então, o real tende a se desvalorizar. Para evitar a desvalorização, o Banco Central tem que vender dólar. Tá? E aí estavam pegando naquela poupança que eu comentei para vocês, das reservas internacionais. Por isso que dos 370, 380 que eles tinham até um ano atrás, mais ou menos, hoje eles estão em torno de 340 bilhões de dólares. Ainda assim, viu? As reservas internacionais do Brasil são uma das maiores no mundo. Tá? Bom, a maior reserva internacional do mundo é a da China. Tá? Eles tinham em torno de 3 trilhões de dólares. Se sabe hoje que eles já mexeram muito nessa poupança, mas ninguém sabe, porque os números lá são tão opacos que é difícil saber. Mas sabe-se que eles têm menos hoje. Mas, de qualquer forma, eles ainda têm assim, uma reserva internacional particularmente alta. Tá? A segunda grande reserva é a do Japão, né? Mas, se eu me lembro bem, o Brasil deve ser a quarta ou a quinta maior reserva cambial do mundo. Tá? Então, esse é um colchão de segurança muito grande, que apavora um pouco os especuladores. Né? Porque você tem que ter, assim, muita bala mesmo para vir desafiar o Banco Central do Brasil. Tá? Agora, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, todos as grandes economias trabalham com regime de bandas cambiais, mas de regime de bandas cambiais sujas, ou seja, eles não dizem. E se eles não dizem com o preço mínimo e máximo, é justamente para não ajudar o especulador. Porque é difícil você testar o limite quando você não sabe exatamente qual é o limite. Né? Então, você tem que ter realmente muito dinheiro para ousar, né, especular contra um banco central que não revela o momento no qual ele, de fato, vai intervir ou não para proteger a sua moeda. Claro que o especulador mais esperto pode olhar a política econômica do país como um todo. Ela é mais restritiva, é mais expansiva? Como que está a inflação? Como que está o crescimento? Né? Como que está a pressão em cima do consumo, a pressão em cima da produção? Ele pode olhar uma série de dados macroeconômicos e, a partir desses dados macroeconômicos, ele pode tentar adivinhar, mais ou menos, qual seria a massa monetária ideal
dentro do país, e a partir daí, com os volumes que tendem a entrar e sair, né, fazendo umas estatísticas de volume de dólar ou euro, enfim, de moeda estrangeira que tende a entrar e sair diariamente, né, qual o impacto que ela tem sobre a massa monetária, a partir daí tentar imaginar qual seria o volume ideal de moeda estrangeira dentro da economia nacional, portanto, o valor desse dinheiro, que seria a taxa de câmbio. E, a partir daí, tentar imaginar ele mesmo o que o Banco Central tem em mente. Então, estão vendo que isso é uma briga de intelectuais também, né? de capacidade de análise de dados macroeconômicos, dos anúncios do Banco Central, dos anúncios do governo, e o mercado brinca disso todo santo dia. Tá? Mas sabendo que, devido a todos os acontecimentos, né, a nível internacional, a guerra comercial, entre outros, mas não somente, riscos geopolíticos diversos, né, e uma certa deterioração das perspectivas em relação à economia brasileira, inclusive eu falarei disso na próxima aula sobre investimentos estrangeiros aqui no Brasil, tá? Houve em 2019 realmente uma tendência à saída de dólar, ou seja, né, de valorização do dólar. E houve uma clara decisão do governo em não intervir tanto. Estão intervindo mais agora porque chegou a níveis considerados perigosos. Né? Não somente do valor, mas das flutuações. Que o problema não é só o valor, é a flutuação diária. E havia uma flutuação muito errática. Né? E isso, para exportadores e importadores, é terrível. Né? É a flutuação. Talvez mais do que o preço. Mesmo que o dólar seja caro, mas se eu tiver uma perspectiva de uma estabilidade maior do valor do dólar, eu posso me adequar. Agora, se a flutuação é muito errática, é um risco muito grande, né, que eu estou correndo, seja exportando, seja importando. E aí, para me cobrir desse risco, eu tinha que contratar uns seguros, os famosos hedges. E aonde há muita flutuação errática, é claro que o banco vai me cobrar caro por esse seguro, porque o banco está assumindo um risco grande também em cima dessas flutuações. Por mais que ele seja mais apto a poder fazer as próprias análises, né, e apostar com mais segurança sobre essas flutuações, mas ainda assim é um risco maior, e onde há risco maior, há preço maior a ser pago, esse preço é repercutido no preço do produto importado ou exportado, enfim, exportado em particular, e aí, claro, né, acaba perdendo competitividade. Né? Eu perco mercados, né? Enfim, eu não consigo mais ser competitivo. Né? Isso prejudica o desempenho das exportações brasileiras, portanto, o desempenho da economia brasileira. Né? Já é difícil exportar, né? Se ainda assim, ainda tenho que lidar com esses riscos constantes de flutuações erráticas de dólar no dia a dia, isso complica ainda mais a minha capacidade de fechar negócios que me deem um retorno, né, com os quais eu sei que eu vou ter um retorno. Né? Ok? Como o Banco Central vai intervir? Essa última coisa que eu gostaria de colocar para vocês, porque eu comentei para vocês que dentro desses regimes cambiais, né, também dentro do regime de bandas cambiais, você vai ter variações, digamos, né, de metodologias, né, que vão ser, como eu falei para vocês, ou anunciando claramente quais são os limites, mas hoje a tendência maior é de não anunciar quais são esses limites, né, quais são os momentos que o Banco Central vai intervir ou não vai intervir, né, dependendo da necessidade de manutenção da massa monetária. Então, você vai ter uma série de ferramentas um pouco diferenciadas de governo a governo, mas a meta é sempre a mesma, né? Proteger o valor. Agora, como é que o Banco Central compra e vende dólar no mercado de câmbio? Né? É aonde entram a noção de mercado primário e de mercado secundário no mercado de câmbio, em que queria fazer algumas colocações a respeito
desse mercado primário e desse mercado secundário. Tá? Se tiverem perguntas, pelo amor de Deus, né, não hesitem em fazer perguntas, tá? Ou se não estiverem entendendo o que estou apresentando para vocês, não tem problema nenhum, tá? Podem se permitir fazer suas perguntas ou até mesmo suas críticas ou comentários, não tem problema nenhum. Deixem só agora pegar esse slide relativo a mercado de câmbio. Bom, comentei para vocês, existem regimes cambiais, né? Esses regimes cambiais fixos, flutuantes ou de bandas cambiais, né? Qualquer que seja o regime, a meta é sempre a mesma: tentar garantir um valor para a moeda local. De uma vez, fixando o valor e obrigando o Banco Central a intervir o tempo inteiro, né? No outro extremo, bem, na verdade, deixa a lei da oferta, a lei do mercado funcionar e o regime de bandas cambiais. Tá? Então, quando a gente fala de mercado de câmbio, na verdade, a gente está falando de dois mercados de câmbio, né? O mercado primário e o mercado secundário. Quem são os intervenientes dentro do mercado de câmbio? Né? Claro, os bancos. Os bancos, eles estão no centro do mercado de câmbio. Eles que fazem o mercado de câmbio acontecer, né, no dia a dia. Eles são o que a gente chama de market makers, né? São eles que compram e vendem os dólares, no fim das contas, tá? Porque tem autorização do Banco Central para isso. Né? E aí eles têm dois tipos de operação no mercado cambial. Eles têm as operações com os clientes e o que a gente chama de mercado primário. E as operações entre bancos, as operações interbancárias, que é o mercado secundário, que eu vou já comentar, tá? Então, a gente tem os bancos comerciais, a gente tem os clientes quem são? São as empresas, exportadoras, importadoras, o investidor, né? A empresa que está investindo lá fora, ou que está recebendo investimento de fora, ou que fez um empréstimo, né? Ou está pagando um empréstimo, qualquer coisa. Os governos também, quando fazem empréstimos junto ao Banco Mundial, por exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Eles primeiro o dinheiro que chega do BID, ele vai ser transformado em real no mercado de câmbio, e quando eles pagam as prestações, obviamente, eles vão ter que transformar esses reais em dólar para poder pagar ao BID no mercado de câmbio. E, claro, tem as pessoas físicas, os turistas, né, que querem dólar, o euro, qualquer outra moeda, quando vão viajar fora, precisam, tá? Então, são o que a gente chama de clientes, né? Tem os bancos, tem os clientes. Além dos bancos comerciais, você vai ter algumas instituições financeiras ditas não bancárias, empresas de gestão de ativo e companhias de seguro. Por exemplo, aquelas que vão oferecer hedge. Normalmente, essas instituições financeiras não bancárias, elas pertencem aos bancos comerciais, na verdade. Elas fazem parte do grupo do banco comercial. Né? Mas essas operações de cobertura de risco no mercado de câmbio, né, são assumidas por essas empresas ali, ditas não bancárias, né, mas que oferecem todo tipo de produto por volta da operação cambial em si, no mercado de câmbio. E, por fim, claro, o Banco Central. Né? O Banco Central é o chefe. O Banco Central, que é o responsável para estabelecer as regras, fiscalizar as regras, né, no dia a dia. É ele que é o grande xerife, né, desse mercado de câmbio. Então, o que é esse mercado primário de câmbio? Né? É o mercado que a gente vê, é o mercado do qual a gente participa. É a relação do banco com seus clientes. Tá? Eu sou um turista, né? Eu vou viajar, né? Eu preciso comprar dólar. Tá? Eu tenho que ir no banco ou numa casa, né, de câmbio que é autorizada também a vender e a comprar dólar, né? E aí eu vou comprar esses dólares, ou se eu estou voltando de viagem, eu vou vender os dólares que sobraram, tá? Então, é as chamadas taxas de compra e taxas de venda, né, do dólar, tá? Sabendo, claro, que a taxa na qual uma pessoa como eu, ou como vocês, né, um turista, vai comprar não é a mesma da taxa que um exportador ou importador vai comprar. Assim, a história da taxa comercial. A taxa comercial é a taxa oficial que os bancos estabelecem e que eles normalmente usam para suas operações com os exportadores e importadores. Né?
Inclusive, um grande exportador, um grande importador, quem tem muito volume, pode chegar no banco e negociar essa taxa. Ele vai conseguir um desconto. Tá? Agora, a gente não. Né? Dessa taxa comercial, eles vão estabelecer ainda uma taxa mais cara ainda. Né? Vão estabelecer uma margem extra, um delta, um spread extra, né? Taxa turismo, né? Dourar turismo, né? Que a gente vai pagar e sobre a qual a gente vai ter muita pouca capacidade de negociação com o banco. Não adianta. A não ser que você tenha, assim, seja um grande cliente do banco, tenha muito dinheiro naquele banco, que ele, de repente, abre a possibilidade de te fazer um preço especial. Mas isso é mais raro. Né? Lembrando que, quando a gente diz, por exemplo, que a gente está comprando dólar, na verdade, né, o banco vai te apresentar duas taxas. Vai te apresentar a taxa de venda e a taxa de compra. Isso é do ponto de vista do banco. Então, se você está querendo comprar dólar, é porque o banco vai te vender dólar. Então, qual é a taxa que você vai pagar? É a taxa de venda. Então, quando você compra dólar, você, na verdade, vai comprar dólar à taxa de venda, porque do ponto de vista do banco. Se quer vender dólar, ele vai te comprar a taxa de compra. Claro, a taxa de venda é sempre maior que a taxa de compra. É o spread que é o lucro, né, do banco nessas operações. Ele vai sempre, né, vender mais caro, comprar mais barato. Mas é só lembrar, né, que enquanto usuário no mercado de câmbio, eu quero comprar dólar, eu tenho que olhar a taxa de venda. Eu quero vender dólar, eu tenho que olhar a taxa de compra. Tá? Bom, esse é basicamente, né, o funcionamento do mercado primário. Eu vou passar mais rapidamente para poder olhar com vocês o mercado secundário. O outro grande mercado é o interbancário, os bancos entre si. Como comentei para vocês, há gente querendo comprar e vender dólar o tempo inteiro. E às vezes o banco, por exemplo, pode estar curto em caixa, está sem dólar. Né? Então ele vai pedir dólar emprestado para um outro banco. Os bancos vão emprestar dólar entre si. Né? No final do dia, eles vão fazer, né, enfim, vão fazer o balanço, né, de quanto eu te devo, etc. Tá? Então, esse aqui é o mercado interbancário, que a gente chama de mercado secundário. É nesse mercado que o Banco Central atua. Quando eu digo que o Banco Central compra ou vende dólar, ele não compra ou vende dólar diretamente. Tá? Ele usa os bancos. Tá? Ele usa esse mercado secundário dos bancos para poder colocar dólar no mercado, né? Ou para enxugar dólar, para comprar dólar do mercado. Tá? Quando o Banco Central decide que vai intervir, que ele vê que tem muito dólar no mercado, precisa comprar dólar nesse mercado para poder aliviar a taxa de câmbio, revalorizar um pouco o real. Tá? Então, ele vai organizar um leilão, né, que chama de leilão, e ele vai chamar os bancos, e, na verdade, mais do que isso, ele tem uns bancos que são autorizados a operar no nome dele. Tá? Esses bancos que são autorizados a operar em nome do Banco Central são chamados os dealers. Tá? Esses bancos dealers. Então, aqui tem uma figura que tenta representar essa circulação. Tá? Quais são esses bancos? Tá? No Brasil, da última vez que eu olhei, agora, há uns 2 meses atrás, né, você tinha, se me lembrou bem, 13 bancos no Brasil que foram escolhidos pelo Banco Central para representar o Banco Central para comprar ou vender dólar, para organizar leilão. Para organizar leilão. Inclusive, eu acho que o banco que mais intervém, que mais faz leilão em nome do Banco Central, se me lembrou bem, é o Banco Santander. Tá? Mas o Banco Santander, o Banco Bradesco, o Banco Itaú, o Banco do Brasil, o JP Morgan, esses eu me lembro muito bem, são bancos dealers do Banco Central. Então, eles têm duas funções. Eles atuam no mercado primário com seus clientes, eles atuam no mercado secundário de banco a banco, mas eles atuam no mercado secundário também como representante do Banco Central. Então, quando o Banco Central diz que está na hora de comprar dólar, de enxugar dólar, ele vai chamar o Santander, por exemplo, e Santander,
eu vou comprar 100 milhões de dólares. Sei lá, chutando. Vou comprar 100 milhões de dólares aqui. E eu quero que você organize um leilão para mim. Tá? Então, o Banco Santander vai chegar no mercado e vai difundir a notícia de que nas próximas 2 horas, por exemplo, né, o Banco Central vai comprar até 100 milhões de dólares. Quem quer vender seus dólares para o Banco Central e a que preço? Né? Então, vai ter meio que uma concorrência entre os bancos, né, e assim se espera, pelo menos do lado do Banco Central, para conseguir comprar esses dólares nas melhores condições. Claro que o próprio Banco Central já dá para o Banco Santander o preço máximo, por exemplo, que ele vai aceitar pagar. Normalmente, ele nem vai dar um preço mínimo. Né? E aí, depois vem a concorrência entre os bancos. Então, quero tanto, nas próximas 2 horas, né, eu vou querer comprar tanto. Então, o Banco Santander é que vai fazer esse trabalho para ele. Tá? Da mesma forma, se fosse para vender dólares. Eu quero vender 100 milhões de dólares. Por quanto é que vocês vão me comprar? Aí esse Banco Santander que vai fazer isso. Tá? Então, quando eu digo que o Banco Central intervém no mercado, é através desse esquema ali, da intermediação desses bancos que têm um título especial, que tem um título especial de DIRA, né? Que são mandatados pelo Banco Central para poder realizar estas operações, tá? De compra e de venda de dólar. Bem, pessoal, estas eram os principais assuntos relativos a regime cambial que eu queria abordar com vocês hoje. Né? Agradeço aí a presença de cada um e já coloco, né, para vocês que a gente se encontrará de novo na próxima segunda-feira, mas dessa vez para poder conversar a respeito de investimentos estrangeiros. Então, o que são investimentos estrangeiros? Investimentos, na verdade, eu virei apresentar mais estatísticas, né? Investimentos estrangeiros no mundo e no Brasil. Né? Quais são a evolução desses investimentos estrangeiros, as tendências, as perspectivas em relação a eles. Tá bom? Muito obrigado a todos, né? Uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Só avisar aqui.